Ganho de peso na gravidez. Qual que é o peso ideal na gravidez? Bom, você sabe que a gravidez sempre é uma situação assim, especial na vida da mulher e por isso mesmo o ganho de peso na gravidez não só ele é esperado, também ele praticamente é inevitável. Não tem como uma mulher grávida não ganhar alguns quilos ao longo da sua gravidez. Lógico, tem as exceções, né? Como sempre. No caso, pacientes bariátricos e pacientes submetidos à cirurgia bariátrica eventualmente pode ter uma diminuição do peso, dependendo do período que está e de como engravidaram. Porém, da mesma forma que ocorre com mulheres não grávidas, um ganho excessivo ou insuficiente de peso, eles estão sempre assim, associados a problemas de saúde, né? Tanto da mãe quanto do bebê. Então, a maior parte do ganho de peso ele ocorre na segundo, assim, depois do segundo trimestre, né? Depois de 16 semanas mais ou menos, a partir de 16 semanas que a mulher começa a ter um aumento do peso. No primeiro trimestre, até 14, 15 semanas, o ganho de peso é muito pequeno. Ele varia aí no máximo de meio a 2 quilos aí no máximo. E também nessa fase, no primeiro trimestre, prestem atenção, hein, meninas. Não há nenhuma necessidade de engordar nesse período. Não tem por que ganhar peso nesse período. Não existe necessidade até 14, 15 semanas. Às vezes, muitas vezes, a paciente refere que emagrece, perde peso, ou mantém ou perde peso, porque ela costuma ter muito enjoos, vômitos, mal-estar, né? E isso faz com que ela acabe não se alimentando bem e perdendo líquido, perdendo energia, perdendo peso, perdendo gordura. Bom, o ganho total do peso durante a gravidez, a medicina ele fala para fazer, o médico fala para fazer de acordo com o IMC, o índice de massa corpóreo. Então, aquela paciente, quando estiver muito magra, ela vai poder ganhar mais peso, ou ela deverá ganhar mais peso. E é aquelas que estão no sobrepeso ou obesas, então vão ganhar, mas vão ganhar menos peso. Vamos dividir assim de maneira grosseira, só para a gente ter na memória. A pessoa que é magra, aquela mulher, você que é magra, vai ganhar entre 12 a 18 quilos, seria o mais ou menos o esperado. A pessoa que é normal, não é nem gorda nem magra, vai ganhar em torno de 11 a 16. Aquela que está no sobrepeso, que já está um pouquinho acima, vai ser de 7 a 12. E a obesa vai ganhar entre 5 a 9. No nosso site você tem essa tabela de pesos, né, conforme o IMC, tá? Georgia falou, eu sou magra, o nutricionista recomendou eu ganhar 13 quilos. Estou com 20 semanas e já ganhei 8. Ó, beleza, olha aí. Mulheres, sim, se puderem ter uma equipe cuidando de vocês, né? Não só obstetra, também alguém que possa fazer a parte física sua, de alongamento, de fortalecimento, o nutricionista, não só obstetras, quanto mais pessoas tiverem ao redor da gestante, melhor, né? Então, quais são os fatores que colaboram para o ganho de peso, o aumento do peso da mulher? O primeiro, o feto, lógico, o neném vai nascer entre 3 a 3,5 kg aí, a média. Depois, o aumento das reservas, aquela gordurinha, né, gordura do corpo, é em torno de 2,7 a 3,5 kg. 2,5 kg a 3,5 kg de gordura. Essa gordura ela tem que ter, viu, pessoal, viu, meninas? Não se preocupem, porque a gestante ela precisa ganhar peso para poder depois amamentar. E no leite, o organismo, a natureza é muito sábia. Então pega a gordura da mãe, joga pro leite e o leite da mãe, a gordura da mãe passa para o nenê. Então o nenê tem aquele ganho de peso. Inversamente, se a mamãe ganha essas reservas e não amamenta, aí essa gordura ela fica armazenada no corpo da mãe. E para ganhar peso é fácil, para diminuir todos nós sabemos qual é a dificuldade, né? Então, recapitulando aí o que corresponde ao ganho de peso da mulher no final da gravidez. O peso do neném, 3,5 kg, a gordura da mamãe, que é 2,5 kg. Depois, o que mais que aumenta na mãe? O aumento, o volume sanguíneo, né?
o sangue circulante para poder suprir o nenê, carregar todos esses nutrientes aí, precisa aumentar o sangue. O sangue circulante, tanto da mãe quanto do nenê, vai dar em torno de 1,5 litro a 1,800 mais ou menos. A retenção de líquidos, aquele edema normal da mulher grávida, também em torno de 1 kg a 1,5 kg de líquidos. E sem contar na pré-eclâmpsia, lógico, pré-eclâmpsia ou quando a mulher tem algum problema, o inchaço também maior. Uma coisa é o edema das pernas da mãe, o inchaço da mãe, né, do rosto, perna, braço. E outra é o peso do líquido amniótico, aquele líquido que fica ao redor da mãe, ao redor do bebê, que é em torno de entre 500 a 1 litro. Então, entre 500 a 1 litro, vamos botar 750 aí na média. O aumento do peso das mamas, que geralmente é em torno de meio quilo a 1,5 kg, que tem esse aumento das mamas, depende do biotipo da mulher, né? E o útero também. O útero ele tem um peso, porque antes da mulher engravidar, o normal seria em torno de 100 a 105, 120 gramas. De 90 a 120 gramas do peso do útero. E quando, assim que o neném sai, você vê que o útero está bem grande, bem inchadão. Dá praticamente 1 kg, entre 900 gramas e 1 kg. Outro fator que aumenta, que dá peso na mulher é a placenta. Em torno mais ou menos aí de 700 gramas pesa uma placenta. Então, isso quer dizer que uma grávida que apresentava um peso corporal normal antes da gravidez, ela deve ganhar algo assim aproximadamente no final da gravidez, em torno de 11 a 14,5 kg. Entre 11 a 14,5 kg até o final da gestação. E assim nós explicamos aí qual que é o ganho de peso, o porquê do ganho do peso da mulher na gravidez. Quais são as perguntas que nós temos aqui? Doutor, perdi 4 gestações e tenho útero bicorno, o que faço? Tem que consultar o especialista para ver o que é exatamente, qual é a alteração que tem no seu útero, se tem alguma conduta que pode ser feita, né? Estão falando Sim. como que dá pra... Estão perguntando como que dá pra evitar a pré-eclâmpsia. Façam uma ultrassonografia entre 12 e 13 semanas com Doppler e vamos analisar a invasão trofoblástica. Vai fazer o Doppler das artérias uterinas. Baseado nesse Doppler das artérias uterinas, do traçado ali, vai ver se você tem uma chance aumentada ou não para ter a pré-eclâmpsia. Se tiver, dá para tomar medicação. Existem medicações hoje que ajudam nessa invasão trofoblástica. A Kimberly perguntou se tem como ser feito depois do exame, porque ela não conseguiu fazer no primeiro morfológico. Você pode ir acompanhando o exame com Doppler durante a gravidez, aí, com 16 semanas, 16, 20 semanas, pode repetir e vai conversando com o obstetra e vai fazendo os demais exames aí, se tem alguma outra alteração. Principalmente a eclâmpsia, ela começa a partir de 20 semanas, né? Então, a partir de 20 semanas, pode começar a fazer mais exames e verificar aí como está o risco, né, para ter eclâmpsia. Alana Souza, comecei com 80 quilos, doutor. Meu pré-natal, estou de 18 semanas com 84,6. Tá bom o peso? Tá excelente, Alana Souza. Elizabeth de Jesus Terra. Boa noite, doutor. Tenho 15 semanas e não sinto meu bebê mexer. É normal? Sim, Beth, é normal. Se é primeiro filho, você vai começar a sentir só a partir de 22 semanas. Se é o segunda gestação ou mais, aí a partir de 19 semanas. Judy, Carlene, já estou com 20 semanas e não sinto meu bebê mexer. Tá normal? Sim, está normal. O primeiro filho às vezes só sente a partir de 22 semanas. Dias, minha barriga ainda pequena, é normal? Totalmente normal, Tamires. Barriga muito grande antes de 16 semanas, pessoal, já sabe que é macarronada com frango, viu? Vocês precisam tomar cuidado aí. Jana Silva, com quantas semanas tem que fazer a segunda morfológica? Entre 20 a 24 semanas de gravidez. Tamires Gomes pergunta, pontada na barriga
e cólica na lombar é normal? Um pouco de dor é aceitável. 2 poucos de dor é melhor consultar o especialista. Essa é uma coisa que você vai ter que usar o seu bom senso e analisar se é ou não o caso de ir procurar o seu médico. Stefane Moraes: diabetes gestacional é perigoso? Sim, é perigoso. Não só quando você está desequilibrada antes de engravidar, né? Que pode até levar a malformação, quanto durante a gravidez. Sim, tem que levar com cuidado, com muito cuidado o diabetes. Tem que controlar, mas é totalmente controlável isso aí. Tem medicação, tem dieta, tem exercício, tem um arsenal muito grande aí que você, gestante com diabetes gestacional, deve utilizar para estar o mais controlada possível. Karen Malucelli: o que fazer para o bebê engordar depois de 7 meses completos? Nada, você tem só que ver a sua alimentação normal, equilibrada, nada de exageros, comer normal, de maneira saudável. Se o nenê não engordar e você se alimentando bem, aí então tem que fazer exames, ver por que você não está engordando, se tem algum outro fator associado aí. Algum problema hormonal da tireoide, ou algum problema de Doppler, da circulação dos vasos do nenê, enfim, tem que investigar. Muito bem. A Bruna Medeiros: o senhor já participou de algum parto? Sim, eu já participei de parto lá atrás. Logo que eu saí da escola, eu dava plantão e trabalhava no hospital, cobria a coisa. Isso há um tempinho atrás aí. Então, nesse período eu fiz parto. Eu fazia meio período de ultrassonografia e o resto do período, à tarde, eu atendia ambulatório e fazia plantão à noite. Então, nesse período aí eu fiz parto, sim. Gedália Moreira falou que está com 19 semanas e tem diabetes gestacional. Vamos cuidar, né? Vera Paiva: doutor, deu morfológico golf ball, 20 semanas. Pode desaparecer. Eventualmente pode estar associado a alguma coisa, mas vai controlar mais pra frente, depois de 30, 35 semanas, e a chance de ter desaparecido é muito grande, viu? O golf ball. Ana Cláudia mora em Marmeleiro, Paraná, tá de 27 semanas. A Hannah Mioto tá falando aqui. 20 semanas, minha mãe está de cabeça para baixo. Essa é a posição que ela deve ficar até o meu parto? Sim, ela deve permanecer até 27 semanas. Deve permanecer nessa posição. Veja, se você vê o nenê recém-nascido, a cabeça dele é grande, proporcionalmente ao resto do corpo é grande a cabeça. E por gravidade, a cabeça tende a ficar com a cabeça para baixo. Então, tende a ficar assim, até o final do parto. Se ao contrário, o nenê está sentado, como a cabeça é pesada, na movimentação da mãe, a tendência é a cabeça ir para baixo, entendeu? Por isso que a probabilidade de depois de 27 semanas ficar para baixo é maior. Deve ficar de cabeça para baixo mesmo até o final. Estou cerclada. Cerclada é quando faz aquele corte, amarra o colo do útero. 20 semanas. Gostaria de saber em quanto tempo posso fazer ultrassom transvaginal. A critério do seu médico aí, viu? E dos seus sintomas, né, naturalmente. Ele vai mandar fazer entre 2 a 4 semanas, ele deve estar solicitando. Às vezes mais, às vezes menos, depende, né? Muito bem. Obrigado pela companhia, pessoal. Bastante perguntas aqui. Obrigado pelas bênçãos. Fiquem com Deus. Até a próxima transmissão.